9. Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8. Parágrafo Aleph. Salmo 119, nós vamos começar uma série de exposições em todos os parágrafos do Salmo 119, e hoje nós começaremos com a primeira letra do alfabeto hebraico. Todos os parágrafos começam com uma letra do alfabeto hebraico, e essa primeira letra é a letra, entre aspas, aquilo que seria correspondente ao nosso A, Aleph. Leiamos a Escritura. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Queridos, como eu disse, esse é o primeiro parágrafo do Salmo 119. Eu acho que todos aqui já ouviram aquela brincadeira do dirigente de um culto, mandando você abrir no Salmo 119, dizendo que ia ler o Salmo 119 inteiro e pregar o Salmo 119, ou falar sobre o Salmo 119. Você pensa logo nos 176 versículos que o Salmo 119 tem, e o quanto isso iria durar, o quanto isso iria fazer você titubear em permanecer naquele lugar também. Como eu sei que nem eu consigo expor 176 versículos numa noite só, nós decidimos que iríamos fazer diferente. Nós iríamos dividi-lo como o próprio salmista, quando escreveu o Salmo 119, ele o fez. O Salmo 119, irmãos, segundo João Calvino, é um salmo feito por um profeta. E ele constantemente fala e se refere não só a ele, mas como a todos os outros salmos, quando ele explica e cita, ele sempre fala que ele é um salmo escrito por um profeta. Por que é dito que o Salmo 119, bem como os outros salmos, são salmos feitos por um profeta? Por quê? Porque o entendimento que a nossa tradição cristã tem de toda a Escritura é que ela é a palavra de Deus. E que se um autor escreveu um salmo, escreveu um poema, escreveu um provérbio, escreveu uma história, isso é profecia de Deus para nós. Foi um profeta que escreveu. E aqui não seria diferente, é sim profecia, só que numa categoria um pouquinho diferente de gênero. O gênero aqui desse próprio salmo, desse salmo especificamente, é um salmo sapiencial, é um salmo didático, é um salmo de ensinamento, de sabedoria, a partir, é claro, de todo um tratado que é feito aqui de reconhecimento daquilo que a Escritura é, daquilo que a Escritura representa, do que a Escritura ensina, para quais áreas da nossa vida a Escritura tem mensagem, tem ensinamento. E eu posso lhe dizer aqui desde o início que o Salmo 119 ele vai percorrer todas as áreas da vida de uma pessoa, mostrando que para todas as áreas da vida de uma pessoa Deus tem ensinamento. Ficou muito comum falar-se a respeito de cuidado da alma como se um psicólogo pudesse fazer isso, ou um psiquiatra pudesse fazer isso,
ou uma outra pessoa pudesse fazer isso, como se elas pudessem sondar os corações e saber muito mais sobre as pessoas do que o próprio Deus. Deus não deixou os cuidados das almas, né, dos seres humanos, aos próprios seres humanos. O que psicólogos e psiquiatras fazem é paliativo. É como você tendo uma grande ferida no ombro, aqui no ombro, onde você movimenta toda hora, né? Quem já teve algum tipo de operação perto de uma articulação assim, sabe que os pontos não ficam bem casados. É como mais ou menos você querer sarar uma ferida de ombro, colocando um band-aid em cima. Passa por um tempo, tampa por um momento, mas não resolve o problema mais fundamental e mais profundo da alma do homem. E nós vamos ver como a Escritura ela fala do mais profundo do coração do homem até aquilo que é mais visível num ser humano. E como esse ser humano, ele se relaciona com tudo aquilo que está ao seu redor. Tudo. Porque a palavra de Deus, segundo o que nós cremos, é regra de fé e de prática para o cristão. Só quem não realmente entende as Escrituras é que julga existir em uma outra fonte uma palavra autoritativa para o nosso ser. Pois bem, qual se não seria o primeiro assunto que o Salmo 119 trata? Parece, irmãos, que nós estamos diante de uma situação curiosa. Não há um estudo especializado mostrando essa relação que eu vou mostrar aqui a vocês. Mas enquanto eu estudava o Salmo 119, principalmente porque esse salmo foi o último salmo estudado em casa, eu não deixava de lembrar de um outro trecho das Escrituras. Quando justamente se dá, entre aspas, pela primeira vez a palavra a Jesus Cristo. Para ele proferir, segundo o autor, um discurso longo de 2 capítulos. De 3 capítulos. Vocês lembram que sermão é esse? Que discurso é esse? O Sermão do Monte. O Sermão do Monte seria aquele primeiro momento em que Jesus toma a palavra publicamente e profere um discurso. E o seu discurso ele está cheio de sabedoria, justamente nessa mesma forma que nós vamos observar aqui. É um paralelismo sintético. Ele diz uma verdade de uma determinada maneira, usando uma determinada forma de frase, e depois, numa frase seguinte, subordinada, ele diz a mesma coisa de uma outra maneira, às vezes complementando um pouco daquilo que já disse, esclarecendo um pouco mais aquilo que já disse. Então vocês vão observar aqui que o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está... É que eu vi falando tanto do apóstolo Paulo essa semana, que tudo que sai da minha boca é o apóstolo Paulo. Quando eu vou, Valentina, não é a Valentina, não é apóstolo Paulo, vem cá, não é? Mas o primeiro assunto que ele vai tratar aqui é sobre alegria, sobre prazer, sobre satisfação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, normalmente nos salmos acontece assim. O versículo que vem primeiro é o versículo que vai ser a tônica dos versículos seguintes. Então esse salmo basicamente fala, e aqui ele começa introduzindo justamente isso, que a alegria procede da observância dos estatutos do Senhor. A alegria, o prazer, o regozijo. Inclusive ele diz isso, né, um pouquinho mais na frente, no versículo 7, render-te-ei graças, com gratidão de coração. Veja que o assunto está nesse primeiro parágrafo. E sempre o que nós precisamos nos perguntar, irmãos, é: onde está a nossa alegria?
Eu me lembro que, na minha época de adolescente, um pouco mais de adolescente, eu vi uma peça chamada Ladrão da Alegria. O Ladrão da Alegria era aquela peça, acho que aqui até a Adriane já fez uma vez. Não fez, Adriane, essa peça? Ladrão da Alegria, né? Aqui para as crianças. A Ladrão da Alegria seria o seguinte: você tem 4, 5 personagens ali que tem um objeto na mão que ele gosta muito. Então, por exemplo, se ele gosta muito dessa água, ele diz, essa aqui é a minha alegria. Entra no lugar lá dizendo, essa aqui é a minha alegria. Mas não é isso, né? É uma bola, é um videogame, é um pirulito, é alguma coisa desse tipo. Isso aqui é a minha alegria, com isso daqui eu me alegro. Ele entra dizendo isso. Aí vem um ladrão da alegria e leva a alegria da criança e a criança chora. Chora lá, né? O personagem. Depois entra uma outra criança, que eu acho que é assim, né, Tatiana? Entra com outro objeto, mas tomam dela e ela não chora. Alguma coisa desse tipo assim. E aí depois vem, então, aquela lição. Por que é que você não está chorando? Ah, porque a minha alegria não é o videogame, a minha alegria não é a bola, a minha alegria não é o meu carro, a minha alegria não é minha casa, a minha alegria não é nada que eu tenha ou que eu conquistei, a minha alegria é o Senhor. Então, quem tem o Senhor jamais terá a sua alegria roubada. Pode até haver momentos de tristeza, irmãos. Todos nós. Jesus chorou, imagine eu. Imagine você. Mas o sentido da vida de um cristão não se perde pelas contrariedades que ele passa a enfrentar em algum momento da vida dele. A alegria dele está no Senhor. O prazer dele está no Senhor. Não está nas coisas. E o Salmo de 119 começa falando sobre isso. Bem-aventurado é quem? Quem é bem-aventurado? Quem são os bem-aventurados, irmãos? Os irrepreensíveis no seu caminho. Quem são os irrepreensíveis no seu caminho? São os que andam na lei do Senhor. Quem anda na lei do Senhor, então, resumindo e concluindo, é o quê? Feliz. É bom, é agradável, é um motivo de alegria para nós sabermos que estamos andando diante da presença de Deus e sendo propício o Senhor a nós. O que adianta você sair daqui cheio de bens, com seu marido do seu lado, com os seus filhos junto com você, com a sua filha, com a sua nora, todo mundo feliz porque tem dinheiro, porque tem carro, porque tem casa, porque tem tantas outras coisas. Aí você chega em casa, descobre, como um dia a Lorena e o Juliano me contaram, que tinha uma moça que trabalha na casa deles, que um caminhão do meio da rua, do nada, entrou dentro da casa da mulher. E a mulher é uma senhora simples, que não tem muitos recursos. Imagine você chegar em casa e saber que um caminhão invadiu a sua casa. E se tudo que está de bom para ela, tudo aquilo que é mais favorável para ela, tudo aquilo que é a maior esperança para ela, estivesse dentro daquela casa e fosse aquela casa? É bom andar na presença de Deus, segundo a sua lei. Esta é a maior alegria que alguém pode ter. Este é o maior prazer que alguém pode ter. E foi isso que aconteceu com quem, irmãos? Com Jó. Deus recebe Satanás na sua presença no céu, e parecia que existia algum problema já ali que estava sendo tratado. Satanás chega para acusar Jó. Mas não sem antes Deus dizer, você já viu que meu servo Jó lá? Top de linha. Deixa então fazer qualquer coisa com ele. Aí, tá bom, faz. E Jó perdeu tudo. E quem foi para o banco dos réus? Quem foi para o banco dos réus, irmãos? Deus
Porque como é que Deus poderia deixar acontecer aquilo com o servo dele? Perder todos os bens, perder todos os filhos, a mulher apavorando no ouvido dele, mandando ele negar o Senhor. E Deus passou 30 e tantos capítulos sendo julgado pelos amigos de Jó e pelo próprio Jó. Chega lá no final do livro de Jó, o que Deus diz? Quem são vocês para estar me julgando aqui? Você estava lá no dia que eu criei o mundo? Para saber o sentido das coisas? Eu faço as coisas do jeito que eu quiser, eu tomo elas e uso-as da forma como eu bem quiser. Não são vocês que vão aqui dizer como é que tem que ser e como é que não tem. Porque a alegria de qualquer pessoa tem que estar na consciência de que está vivendo segundo a palavra de Deus, na presença de Deus. O resto não vale nada diante disso. Vem o versículo 2. O que o versículo 2 nos diz? Bem-aventurados. De novo, é porque aqui o paralelismo é maior, né? O versículo 1 e o 2 estão em paralelo. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Quais são as perguntas que poderiam nos ajudar? Os que guardam as prescrições do Senhor e o buscam de todo o coração são o quê? Vamos inverter aqui. Eu comecei de cima para baixo, agora vou de baixo para cima. Os que guardam as prescrições do Senhor e o buscam de todo o coração são o quê? São o quê, irmãos? Bem-aventurados, são felizes. Irmãos, vejam o que o salmista quer nos proporcionar. Quer nos proporcionar aquela busca de sentimento também, aquela sensação de que quando nós estamos de todo o nosso coração buscando a Deus, entendendo as suas prescrições, nos preocupando em saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, isso é motivo de sermos chamados de felizes, de alegres. O que nós precisamos fazer para não praticar a iniquidade? Porque o que acontece com as nossas vidas quando nós estamos buscando a Deus de todo o coração, né? Nós estamos naquele empenho, aí de repente você cai. Ou então você sabe, eu estou aqui, mas daqui a pouco eu tropeço. Que coisa terrível. Você quer saber o que você pode fazer contra a iniquidade do seu coração? Olha o que ele diz no final do versículo 3. E anda nos seus caminhos. A busca pelo nosso Deus faz com que você não pratique a iniquidade. Mas, evidentemente, a iniquidade é uma coisa que está batendo na nossa porta. Sabe o que você faz? Assume um estilo de vida que verdadeiramente prioriza Deus. Aí vai acontecer uma coisa que eu já disse 1000 vezes, 1001 vezes, mas eu não canso de dizer. Você pode rodar 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, e o pneu furar uma vez. Agora, não é muito estranho que uma pessoa a cada 100 quilômetros tenha um pneu furado, não, irmãos? O que você diria de um carro que fura o pneu a cada 100 quilômetros? Tem alguma coisa errada, não tem? Assim é a vida cristã, meu irmão. A vida cristã, ela não é cheia de furadas de pneu, não. A vida cristã, o pecado é um acidente na pessoa.
na vida da pessoa. Não é uma prática de pecado, pelo contrário, é andar nos caminhos do Senhor. Não andar nos caminhos do pecado. Não viver se justificando por pecados que você deveria admitir, confessar, se arrepender deles e os deixar. E lutar para não voltar àquelas mesmas práticas. E o segredo é simples: ande no caminho do Senhor. Guarde as suas prescrições, busque-o de todo o coração. Aí você não vai praticar a iniquidade, mas vai andar nos caminhos de Deus. Terceira instrução, mas é o 4º versículo. O que ele vai dizer? Depois de dar essas 2 bem-aventuranças, mostrando que o que alegra o coração de um crente é viver segundo os preceitos de Deus, ele diz o quê? Ele faz um reconhecimento. Quem ordenou, irmãos? Versículo 4 diz: tu ordenastes os teus mandamentos. Quem ordenou? Quem ordenou, Valentina? Quem ordenou? Quem ordenou, irmãos? Quem? Deus. Deus ordenou. Então nós temos aqui uma autoridade ordenando. Porque, veja, bem-aventurado foi dizer assim: bem-aventurado é quem faz aquilo, bem-aventurado quem faz aquilo outro, são os mandamentos de Deus. Mas agora o tom fica um pouquinho mais forte. E há um reconhecimento aqui: tu ordenaste. Quem? Deus, o Senhor ordenou. O que foi que Deus ordenou, irmãos? O que foi que Deus ordenou? O que foi que Deus ordenou, irmãos? Os mandamentos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Para o que Deus ordenou? Por que Deus manda os seus mandamentos? Para o que, irmãos? Para cumprir. Cumprir. Cumprir como, irmãos? Não é arrisca não. É só quando você quer, do jeito que você quer, da forma como você entende. Não é assim não? Deus dá alguma chance para nós inventarmos os nossos mandamentos? Não. Mas agora, muito mais, Deus diz como é que nós devemos cumprir os seus mandamentos. E Ele diz que é à risca. Aí a Valentina ficava dizendo assim: papai, eu não sei o que é à risca. Eu não sei o que é à risca. Aí eu disse a ela: é quando eu digo assim: Valentina, pega o aspirador de pó e limpa a casa. O que eu estou fazendo com isso? Estou dizendo: eu estou te dando uma ordem, você tem que limpar a casa, eu estou te dizendo como cumprir. E quando você cumpre, você está fazendo o quê? Está cumprindo a risca. Você está pegando o aspirador, passando na casa, então quando você termina de fazer do jeito que eu disse, é a risca. Qualquer coisa que fuja disso é o quê, irmãos? Rebeldia, desobediência. Não existe alegria para quem é desobediente. Não existe alegria para quem quer fazer as coisas de acordo com a sua cabeça. Eu canso de dizer isso, né? Inclusive para ela que está aprendendo justamente o que é a obediência. Ela diz: papai, eu não aguento mais. Eu não quero fazer o que é errado, mas eu faço. Aí eu fico triste. Eu vivo triste agora, papai, porque eu sei que estou desobedecendo. Aí o que eu digo para ela? O que eu digo para todos vocês. Serve para mim, serve para vocês. Se você obedecer, você vai ser feliz. Se você continuar teimando contra Deus, você vai ser infeliz. Se você continuar fazendo as coisas da sua própria cabeça, você vai viver frustrado. Você quer ir contra uma parede que você não pode quebrar, você não pode furar, você não pode transficcionar, você não pode, porque a parede é Deus.
E o mundo é de Deus. E quando a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, é como alguém que compra um bicho, um objeto desse aqui, e tenta usá-lo antes mesmo de ler o manual. De repente você vai lá e liga um negócio lá, queima o negócio. Eu me lembro disso quando eu era criança. Meu pai comprou um objeto lá que veio de fora do país, sei lá de onde é que veio. E o negócio vinha na voltagem 110. Quando ligou na tomada, fez só... Tss. Por quê? Por causa de um bendito manual que não estava sendo seguido, meu irmão. Como é que você quer que a sua vida vá bem? Como é que você quer que a sua vida seja de bem-aventurado? Se você olha para o manual e diz, eu sei mais do que esse manual, vou fazer do meu jeito. Tem como ser feliz? Porque o cara pensa logo, vou ter que mandar para um lugar que, se consertar, vai ser a metade do valor do negócio. As pessoas fazem isso com as suas casas, faz gambiarra na casa, gambiarra elétrica, para economizar. De repente a casa está pegando fogo. Queima um objeto, faz um negócio, faz outro, tudo emendado, tudo cheio de gambiarra. Aí no final você quer assim, na minha vida não dá nada certo. Claro, você faz gambiarra. E agora você imagine o Deus que criou o seu ser, e você dizendo que pode dar um sentido ao seu ser, que não foi aquele dado por Deus. E aí você quer ser feliz. Como vai ser feliz? Sua confiança não está em Deus, sua confiança está nas pessoas. Você toma um remédio para solucionar os seus problemas. Você bebe para solucionar os seus problemas. Você come para solucionar os seus problemas. Você assiste televisão para solucionar os seus problemas. Você se exercita, que eu agora lembrei aqui do presbítero Juliano, se exercitando todos os dias lá no negócio. Eu dizia assim, vai lá. É 1 hora por ti e meia hora por mim, porque eu estou com o joelho cansado, vai quebrar meu joelho se você andar mais por mim do que meia hora. E ele ia lá. E as pessoas se colocam numa posição de transformar tudo que está ao seu redor num Deus para ela. E ela quer ser feliz. Não é feliz assim. Quem obedece ao Senhor é feliz. E quando peca, sabe que Jesus foi obediente e é feliz. E ele chorou quando Lázaro morreu. E ele, quando estava sentindo o peso dos nossos pecados, ele chorou lágrimas de sangue. Mas ele era feliz. Assim como continua feliz. Porque a esperança dele está em Deus. Eu digo a vocês, irmãos, eu tenho vivido um dos períodos que eu mais tenho que confiar na palavra de Deus com relação à educação da Valentina e da Hannah. Porque tem horas que eu digo assim, o que eu estou fazendo não está adiantando. Mas se eu mudar a tática pela minha, eu sei que vai ser pior ainda. E eu estou tentando cumprir à risca todos os dias o que Deus ensinou a respeito disso. Quarta instrução. Olha o que está na quarta instrução. Irmãos, isso não é sabedoria divina, não. Diga se não é sabedoria divina. Bem-aventurado, bem-aventurado, eu não quero viver na iniquidade. Senhor, eu quero tomar os teus mandamentos, cumpri-los à risca. E aí vem o versículo 5. Tomara, sejam firmes os meus passos. Ele disse aqui no final do versículo 3, e andam nos seus caminhos. O que ele diz no versículo 5? Tomara, sejam firmes os meus passos. Ele, claro, está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo aqui, irmãos, que tomara que eu permaneça firme nos caminhos do Senhor.
É uma oração do fundo do coração de alguém que quer realmente fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Qual é o desejo do crente, irmãos? Qual é o desejo dos crentes, segundo o versículo 5? O que almeja o coração do crente? Tomara sejam firmes os meus passos, tomara que eu não me rebele contra ti, tomara que eu não seja rebelde, tomara que eu não seja desobediente, tomara que eu não tome os meus próprios caminhos, tomara que eu não caia e desagrade o Senhor. Tomara. E por quê? Por que ele quer permanecer firme? Para continuar obedecendo os preceitos de Deus. Uma coisa leva a outra. E olhe que Davi estava incluso entre estes que eram chamados de amados por Deus. Um homem que caiu drasticamente. E eu já disse isso aqui 1000 vezes, a diferença de Davi para qualquer outro que foi chamado de cão, como nós falamos aqui hoje de manhã, é uma coisa só: o arrependimento sincero e o quebrantamento. Mas o povo quer hoje fazer o quê? Pecar ainda quer dizer que o seu pecado não é tão ruim assim. Quer justificar dizendo que a culpa é do outro, por isso que eu estou pecando. E pior, são cínicos. Onde eu estou pecando? Não vi coisa nenhuma de errado. Eu só não sei como é que ela fica diante de Deus. Ela passa diante de todos nós. Mas diante de Deus, passa. Deus não sabe quem peca e quem não peca. Adianta. Está bem diante de todos e mal diante de Deus? Não, vai continuar triste da mesma maneira. Muda no quê? Nada. Qual o desejo do crente? Nunca jamais desagradar o seu Senhor. Um bom filho, viu, filhos? Olhem para mim aqui, filhos. Um bom filho quer agradar o pai e a mãe. Um mau filho não liga para se estar agradando o pai e a mãe. Não liga. Você verdadeiramente se preocupa com seu pai e a sua mãe? Você verdadeiramente ama o seu pai e a sua mãe? Obedeça-os. Eu já disse isso 1000 vezes aqui. Vocês querem verdadeiramente me agradar? Vamos imaginar aqui, irmãos. Vamos imaginar que essa igreja não tivesse condições de me dar um bom salário. Vamos imaginar. Vocês sabem que eu sou desbocado, eu falo, né? Vamos imaginar que a maioria de vocês aqui não pudesse dizimar do jeito que dizima agora, dizimaria muito menos. E aí vocês não pudessem me dar presentes no dia do meu aniversário. E um que leva um leite, e o outro que leva não sei o quê. No dia do meu aniversário aqui teve o Zé Maria, né? Matou um boi para poder assar no meu aniversário. Imagine que nenhum de vocês pudesse fazer nada disso. Vocês me dariam uma coisa que nenhum dinheiro do mundo pode dar. Vocês sabem o que é? Se vocês obedecessem. Mostrassem na vida de vocês transformação de vida. Compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor.
Aquilo que antes você vivia e nem notava que vivia, agora você tem sensibilidade para ver que está fazendo em desacordo à vontade de Deus. Você nota isso. Você tem medo de resvalar o seu pé da obediência, porque você diz assim: o meu pastor me ensinou assim, segundo a palavra de Deus. O nosso Deus não quer que seja assim. O que adianta todos os presentes do mundo e continuar a mesma situação de coração empedernido, duro, que não ouve a lei do Senhor? Vale de nada. O que adianta uma igreja rica, cheia de coisas? O povo tudo cheio de dinheiro e não vem para a igreja porque tem dinheiro para viajar. Eu preferi então ser o contrário. E eu já disse, né? Todo crente que começar a prosperar aqui na igreja e deixar de vir para a igreja, eu vou começar a orar para ele perder tudo, ficar na miséria. Está orado. Porque tem que vir fazer a vontade de Deus e começa aqui, ó, no ajuntamento dos crentes, no ajuntamento dos santos, em levar a sério aquilo que agrada a Deus. Começa aqui. Vai lá na sua casa, é lá na sua casa também. Quinta instrução. Então não terei do que me envergonhar. O crente não pode se envergonhar, né, irmãos? O crente não pode ser sem vergonha. Não, o crente tem que ser sem vergonha. Sem vergonha do quê? Do que o crente não pode ter vergonha? Do que, irmãos? Do que o crente não pode ter vergonha, irmãos? Olhem o texto, por favor, versículo 6. Lembra daquela história que você já ouviu várias vezes sobre o crente 007? É um crente que tem um disfarce maravilhoso, ninguém sabe que ele é crente. Ele entra num táxi, ele não fala nada que ele é crente. Ele vai num restaurante, ele não fala nada que é crente. Ele está na faculdade dele, ele tem medo de dizer que é crente, porque afinal de contas todos os outros são vagabundos, adoradores de Karl Marx. Aí ele tem medo de dizer que ele é crente. Ele tem medo de dizer que ele é crente porque ele quer tirar uma de bacana com aquela menina com quem ele está interessado e ninguém pode saber que ele é crente. Ele vai fazer um negócio, o negócio é tão sujo que ele não pode nem dizer que Deus nos abençoe. É o crente que se envergonha de saber e viver das coisas de Deus. O crente não pode ser assim, e se é, eu realmente duvido que ele seja crente. Porque o que o texto diz? Então não terei do que me envergonhar. Quando? Quando eu não terei do que me envergonhar? Quando eu estiver conhecendo a lei do Senhor. Quando eu estiver considerando em todos os teus mandamentos. Quando é que o crente não tem vergonha? É justamente quando mais as pessoas hoje têm vergonha. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o quê? Você tem vergonha de ser crente? Você tem vergonha de dizer lá no seu trabalho que você é crente? Você tem vergonha de sentar no meio da rua para ir para um culto, numa praça pública, ouvir a palavra de Deus, cantar os louvores do Senhor? Você tem vergonha disso? Você se sente constrangido pelo contexto
É isso? Você se sente mesmo constrangido? Então, eu quero te dizer, Deus terá vergonha de você. Sexto, vamos dizer assim, mandamento, sexta instrução. Versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Perguntas. Como devemos render ações de graças? Isso aqui, irmãos, já é uma primeira amostra do que é o mandamento de Deus. Como é que a gente cultua a Deus? É segundo o seu querer? É segundo a sua invenção? É segundo aquilo que você acha que vai dar certo? Como é que a gente rende ações de graças ao nosso Deus? Como é que a gente é agradecido diante de Deus? Como é que a gente reconhece que o nosso Deus é o provedor de todas as coisas da nossa vida? Como, irmãos? Quando nós estivermos, primeiro, com integridade de coração. Ímpios não cultuam a Deus. Ponto final. Ímpios não oram porque Deus não ouve. Ímpios não cantam ao Senhor, ainda que saia dos seus lábios algum cântico, porque Deus não ouve. São pessoas íntegras de coração que podem render ações de graças a Deus. Quando isso vai acontecer então, irmãos? Quando é que uma pessoa vai, com integridade de coração, render ações de graças a Deus? Quando é que isso vai acontecer? Quando? Vocês querem a resposta? Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Aí vocês agora entendem por que Deus disse como é que queria ser cultuado e que não pode ser com as coisas que estão inventando hoje? Que tem que ser de acordo com aquilo que está escrito na palavra dele? Não contemporize isso, meu irmão. Não ache que isso é uma coisa menos importante, porque não é menos importante. Deus não aceita o culto de ímpios. E mais, Deus não aceita o culto até de pessoas que se dizem crentes, mas não estão cultuando a Deus, rendendo ações de graças a Deus, segundo o reto juízo do Senhor. Quer inventar modinha em culto? Vai para a macumba, para o espiritismo, para o budismo, para um circo. No cristianismo, não. No cristianismo, nós temos Senhor, que diz como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser tratado, o que nós devemos oferecer diante dEle. Culto modinha não é o culto cristão. Culto Nutella não é o culto cristão. O culto cristão é segundo os retos juízos de Deus. Por último, versículo 8: cumprirei os teus decretos, não me desprezes jamais. O que nós devemos cumprir, irmãos? O que nós devemos cumprir? Vou perguntar mais uma vez. Vamos lá, irmãos. O que devemos cumprir? De onde vem a nossa força? De onde, irmãos?
Ele diz: cumprirei os teus decretos. Mas ele pede: não me desampare jamais. Porque tudo isso que eu falei aqui, irmãos, só é possível se Deus não te desamparar. Só é possível se Deus te der poder. Se o Evangelho poderosamente foi aplicado pelo Espírito Santo na sua vida, aí o seu coração vai desejar mais do que tudo os mandamentos do Senhor. Mais do que tudo na vida, mais do que qualquer coisa, o seu coração se deleitará na felicidade, no prazer, na alegria de viver os mandamentos do Senhor. Senhor, essa deveria ser a nossa oração. Não nos desampara jamais. Porque quando eu desejar muito, eu vou errar por excesso. Quando eu desejar pouco, eu vou pecar por omissão. Me desampara para que eu nunca deixe de pedir perdão. Pessoas que não pedem perdão não sabem o que é obedecer os mandamentos de Deus. São fariseus legalistas. Se veem cumpridores da lei como se fossem melhores do que os outros. Sepulcros caiados, hipócritas. Que confiam neles mesmos. Rebaixam os mandamentos de Deus até o nível em que eles podem cumprir. O homem precisa de Deus em Cristo Jesus para cumprir os mandamentos do Senhor. Você pede isso ao Senhor?